um aparelho que ele mede somente a viscosidade. Então, vou botar, o viscosímetro é um aparelho que mede somente a viscosidade. O único teste que o viscosímetro faz é esse que a gente está discutindo, que é o experimento a uma taxa de cisalhamento fixa. O reômetro, você pode variar a taxa de cisalhamento, a gente fala de forma dinâmica, né? Porque a gente usa senoides normalmente no reômetro. O viscosímetro não trabalha com essas taxas de cisalhamento senoidais, a gente vai ver porque ela traz algumas vantagens. O viscosímetro é sempre um aparelho que mede a viscosidade a uma taxa de cisalhamento constante. A gente está falando aí do viscosímetro capilar, que é um tubo em que nós medimos a vazão e a diferença de pressão entre dois pontos. E aí a gente definiu que o tubo é longo, né? Tubo longo para a gente não é um tubo de 100 metros, é um tubo cujo comprimento é muito maior que o diâmetro. Essa é a definição de tubo longo. Aí a gente viu que nessas condições a gente tem o tensor-tensão, ele se resume a um par, né? Um par igual, porque essas tensões são iguais, né? Eu não contei para vocês esse segredo, existe uma condição aí de momento de inércia que faz com que essas tensões sejam iguais, essa matriz seja simétrica, mas a maneira que a gente deduziu através da taxa de deformação também chega à matriz simétrica sem invocar essa condição. Os engenheiros mecânicos que gostam muito dessa condição. E tem as tensões normais que estão presentes se o fluido for não newtoniano, mas no viscosímetro capilar, que eu saiba, né, essas tensões não são medidas. Veja, então nossa velocidade é só uma velocidade na direção Z e está negativa aí porque a gente está descendo e o Z está subindo. Né? A velocidade está para baixo e o Z está para cima. Então, a única tensão é essa. É fácil saber, porque é o momento Z, né, que é o primeiro, sendo transferido na direção R. Lembra que a gente tem a tensão de cisalhamento, a gente definiu como uma força, né? E a gente viu que uma força, ela causa uma variação na quantidade de movimento, né? A quantidade de movimento. Quantidade de movimento, a gente pode dizer que é massa, invocando sólidos, né? Corpos sólidos, vezes velocidade, um vetor, e a variação da quantidade de movimento é igual a massa vezes variação da velocidade, que é massa vezes aceleração, que é a velha força. Então, a força causa uma variação da quantidade de movimento, e aí a quantidade de movimento Z, né? A quantidade de movimento nessa direção, que é transferido na direção R, ou seja, o fluido está escoando na direção Z, mas está puxando o fluido adjacente. Certo, Natane? Todo mundo lembra disso aí, né? Então, beleza. A gente fez aí escrevemos a equação para estado estacionário, laminar, incompressível, que caímos nessa equação aqui, a equação de Cauchy. Pegamos o divergente do tensor-tensão no livro, é tabelado isso, né? Porque ninguém vai ter Inclusive, tem livros de sistemas de coordenadas diferentes, né? A gente usa cartesiano, cilíndrico e esférico, mas tem quantos sistemas de coordenadas você quiser definir. Né? Se o tubo for elíptico, você vai definir um tubo elíptico, vai usar um tubo elíptico. Se for um tubo triangular, você pode usar um sistema de coordenadas triangular. Aí, beleza, a gente viu que se a gente fizer as simplificações, só sobrevivem essas duas equações, né? A de cima e a de baixo, desculpa.
A coordenada θ é zero, é simétrico o problema em relação à coordenada θ. E aí resolvemos para fluido newtoniano. Como é que a gente resolveu? A gente tem essa equação diferencial parcial, que depende de RZ, derivadas parciais em RZ. Resolver a equação diferencial parcial normalmente é uma tarefa muito difícil. Mas nesse caso em particular, existe uma particularidade que você tem a derivada parcial de uma função em relação a z e a derivada parcial de uma função em relação a r. Essas duas derivadas parciais são iguais somente quando o resultado da derivada for uma constante, que a gente chama lambda. Chamou de lambda, né? Aí a gente resolveu, se é igual a constante, a gente pode resolver separadamente. Uma equação é igual a constante, outra equação é igual a constante. Aí a gente obteve que a variação da pressão na coordenada z é igual a pressão de entrada menos saída, dividido pelo comprimento do tubo. Isso aqui vale para tubo reto também. Qualquer tubulação na indústria, né? Tubulação de fluidos, se você mede a pressão entre dois pontos, no interior desses dois pontos, a variação de pressão é linear, é sempre uma reta. E aí a gente resolveu também a equação parcial em relação à tensão cisalhante e obtivemos que é bem simples o resultado, né? É a constante lambda vezes o raio dividido por 2. Aí veja, lambda, a gente viu que é ΔP sobre L. Então, a tensão cisalhante é ΔP sobre L vezes o raio dividido por 2. A gente pode até fazer um gráfico aqui. Então, no tubo, a tensão ela vai ter esse perfil. No raio igual a zero, a tensão é igual a zero. Vou dizer que aqui é o nosso zero. E ela cresce assim. Eu não estou muito interessado no sinal, né? Mas se eu tivesse... Deixa eu ver. Tal de RZ. Superfície R. Essa é a superfície R negativa. Negativa. Se ela é negativa... o Z que a gente fez, nosso Z está para cima. Não, então está certo. A direção de tal de RZ é essa aqui para esse sistema. Né? Porque a direção positiva... Então, isso aqui vai ser positivo? P0, esse aqui é maior que zero. Aparentemente sim, está certo. Então essa vai ser a direção da tensão. Certo? E a gente pode escolher para R igual a Rzão, né, para a parede do tubo, o valor da tensão cisalhante é esse aqui. Só substituir por R. Então a gente pode reescrever essa tensão em qualquer ponto como a tensão na parede, que multiplica o raio, a posição no tubo dividido pelo raio do tubo. Tranquilo? Tranquilo, Natane? Olha, nesse curso eu já aprendi a falar seu nome, hein? Você pode não ter aprendido nada, mas eu estou aqui tentando. Então, beleza. Só uma coisa, veja. O escoamento ele está nessa direção, né? Existe uma pressão P0 aqui, uma pressão PL menor e um perfil de velocidade assim. Veja, quem está segurando o escoamento é a parede do tubo, porque na parede do tubo a velocidade é zero.
Então, apesar da tensão estar nessa direção, sempre tem questão de sinal aí, é porque eu botei o Z para cima, o escoamento para baixo. Se a gente fizer a força vai ter essa direção. A força devido à tensão. Como é que a gente obtém a força? Por exemplo, se a gente quiser fazer a força total na parede do tubo, vai ser a tensão na parede do tubo vezes a área do tubo. Então vai ser ΔP sobre L, né? Ou P0 menos PL sobre L, vezes R sobre 2, vezes a área do cilindro, que é 2πr, vezes o comprimento do tubo. Certo? Concorda, Luísa? Beleza. Vocês concordam com isso? Você está bem. Estão bem. A tensão ela é meio abstrata. Então, quando a gente estiver abstraindo muito a tensão, a gente transforma a força. Que a força é uma coisa que a gente entende. A gente, profissional de processo, entende. Talvez o engenheiro mecânico, a tensão seja natural para ele. Mas para a gente, pelo menos para mim, para entender bem, eu sempre transformo em força. Beleza, Natane? Beleza, Natália? Beleza, Camila? Beleza, Camila? Vou acreditar, hein? Ô, professor, eu só fiquei numa dúvida para a diferenciação dos R's, o R menor e o R maior. O R menor foi o diâmetro do tubo e o R maior, o R quando maior você colocou é o raio. igualando as tensões, né? Não, o raio menor é o raio do tubo. Não, desculpa. O raio menor é o raio coordenado, é posição. Certo? É um raio coordenada. E o raio maior é o raio do tubo. 1 polegada, 2 polegadas, 3 polegadas é o número. Certo? Certo. Então, isso aqui é um número. Isso aqui é uma função. Certo? Essa aqui dá a tensão de cisalhamento em qualquer raio, né? Dentro do tubo. Esse aqui dá a tensão de cisalhamento na parede do tubo, porque é risão número. Correto, Luísa? Beleza. Então, vamos lá. E aí a gente fez aqueles cálculos, né? O que importa aqui para a gente desses cálculos? Primeiro que a gente obteve, a Natália caiu, a gente obteve a viscosidade, né? Na forma de uma função material, lembre-se que essa é uma função material. Mas a gente vai querer lembrar a forma do perfil de velocidade. Vai servir para a gente... como é que é esse negócio aqui? A forma do perfil de velocidade e a forma da vazão também. A gente vai guardar. Essa taxa de cisalhamento na parede aqui também a gente vai guardar. R sobre R, eu botei aí, mas não precisa, né? É 1. Eu devia só estar enfatizando que ela vem dessa equação. Então a gente vai guardar também. Beleza. Então essas observações aqui foi para fluido newtoniano. O perfil de velocidade é uma parábola. A vazão é função da pressão e da velocidade, e a gente pode obter a viscosidade. E a gente pode calcular também a taxa de cisalhamento, como fizemos. Agora, vamos... Eu falei agora, eu lembrei da música de Monarco, né? Porque Monarco faleceu, né? Agora, se passares da hora, não vou mais te buscar. Veja. Tá mutada, Camila.
Não conheço não a música, nem o... Não conhece? Vai vadiar? Não. Vou mostrar aqui para você rapidinho, ou então, como é que é o nome dele? Aloysio, tira aí pra gente. Vou botar aqui rapidinho. Vou botar com o próprio Zeca Pagodinho. Você conhece, você não está reconhecendo. Vai variar, vai variar, vai variar, vai variar, que dupla. Mas você, eu quis te dar um grande amor, mas você não se acostumou à vida de um lar. E você quer. Normalmente só conheço o refrão, né? Não sabe o resto da música. Hã? Conhecia só o refrão, né? Só que você cantou o trecho do resto da música. É a melhor música quando a gente tá com dor de corno. Levou um chifre, vamos ouvir, vai. É muito legal essa música, eu gosto. Muito alegre, né? Muito bem. Apesar de ser uma música dolorida, né? É uma música muito A alegre. música é dolorida e o cara tá lá comemorando. É uma música dolorida, mas cantada com muita alegria. Então, veja, o fluido pseudoplástico, a gente viu o quê? Que a tensão de cisalhamento ela é proporcional não à taxa de cisalhamento. Quando o fluido é newtoniano, aqui é 1, e aqui é a viscosidade. Troca. Certo? Para o fluido pseudoplástico, é proporcional a taxa de cisalhamento, a tensão de cisalhamento, tal de RZ, a uma potência da taxa de cisalhamento. E o coeficiente não é mais, a gente não chama mais de viscosidade, né? A gente chama, nesse caso aí, índice de consistência, na verdade. Porque a gente reescreve isso aqui da seguinte forma: menos 1, aqui 1. Então, a viscosidade aparente seria esse número aqui todo, que é o que está multiplicando a viscosidade, multiplicando a taxa de cisalhamento. Essa é a viscosidade aparente, o que está realçado. Né? E esse M, na verdade, é chamado de índice de consistência. É a equação empírica, não é a equação mais útil. Ela é muito utilizada. Aí, beleza, a gente é exatamente a mesma solução, exatamente, sem tirar nem pôr nada. Só que quando a gente vai pegar essa equação aqui, que a gente resolveu, vai dizer que cada lado, como são derivadas parciais em relação a variáveis diferentes, é igual a uma constante, e a gente vai resolver, obtemos a mesma equação para fluido newtoniano da tensão de cisalhamento, é sempre igual, essa equação, a princípio, ela não depende da equação do tipo de fluido, a tensão de cisalhamento. Mas agora, quando a gente calcula o perfil de velocidade, o perfil de velocidade vai mudar. O perfil de velocidade é a forma do módulo do vetor velocidade no tubo. Para o fluido newtoniano, essa forma ela é parabólica. Para o fluido não newtoniano, é uma parábola deformada. A gente vai resolver essa equação aqui, que é exatamente igual a outra solução. A gente passa M aqui para baixo, e aqui tudo elevado a 1 sobre N. A gente chama de uma constante, resolve e depois devolve a gente vai pegar essa equação aqui, menos M dVz
dr elevado a n é igual P0 menos PL sobre L, R sobre 2. Aí a gente vai resolver assim, a gente vai pegar, vai ficar 1 sobre R, ou menos 1 sobre R, dVz dr é igual P0 menos PL sobre 2 ml elevado a 1 sobre n. P0 é medida, é uma constante, PL é uma constante, 2 constante, M é o índice de consistência, é uma constante, L é uma constante. Então, você vai resolver aqui, você pode chegar aqui e chamar isso aqui, sei lá, de um K. E aí resolve e volta com a condição que VZ em R igual a zero e VZ em zero é finito. E se aparecer alguma coisa, sei lá, ΔP, ou se a constante de integração estiver dividido por R, essa constante de integração tem que ser zero. Senão diverge. Né? Que acontece. Normalmente a gente nesse tipo de problema cilíndrico é essa condição de contorno que a gente usa. Aí veja, o perfil de velocidade é dado por essa equação, que quando n é igual a 1, é exatamente a equação que a gente obteve para fluido newtoniano. E um tubo, ele tem essa forma. Né? Aqui está a equação que a gente obteve para fluido pseudoplástico. E aqui a equação para fluido newtoniano. Veja, para fluido newtoniano, o perfil de velocidade ele é parabólico. E para fluido newtoniano, o perfil ele é achatado, né? Veja, por que ele achata, né? Uma pergunta. A taxa de cisalhamento ela vai decrescendo à medida que a gente vai para o centro do tubo. Tanto que no centro do tubo, lembra que a taxa de cisalhamento é zero? A tensão de cisalhamento é zero e a taxa de cisalhamento é zero. Concorda? Concorda, Luísa? Então, a viscosidade do fluido, ou a viscosidade aparente do fluido pseudoplástico, ela é função da taxa de cisalhamento, uma potência. Então, quanto menor a taxa de cisalhamento, maior a viscosidade aparente. Então, a viscosidade ela vai crescendo à medida que a gente anda no meio do tubo. Então, o fluido aqui ele é freado. É como se a viscosidade fosse mudando ao longo aqui, fosse decrescendo ao longo dessa linha. Certo? Então, isso leva a uma deformação no perfil de velocidade. Aí, beleza. A gente tem o perfil de velocidade para o fluido não newtoniano. A gente sabe que é uma deformação. Isso aqui tem uma vantagem também. A viscosidade perto da parede é baixa, né? Porque a taxa de cisalhamento é alta. Mas veja, a gente tem dois perfis de velocidade, o perfil pseudoplástico e o perfil newtoniano. A gente está interessado em calcular o coeficiente de viscosidade, a viscosidade aparente do fluido. A gente vai fazer a mesma coisa. Para o fluido pseudoplástico, o que a gente fez aqui para o fluido newtoniano? Para o fluido newtoniano, para a gente calcular a taxa de cisalhamento, a gente diz que a taxa de cisalhamento é derivada da velocidade com raio. É o que a gente sempre fez. Concorda? Desde aquela placa plana. Na placa plana, foi a primeira coisa que a gente resolveu.
X e Y, sei lá, X1, X2, é tanta variável que a taxa de cisalhamento a gente definiu como, a gente mostrou que é dvx dy, certo? Que é um conceito não imediato, né? Isso vem que essa variação do ângulo aqui, que deteta dt, que é o quanto o fluido cisalha, ele é igual a dvx dy por relações de triângulos lá que a gente fez. Né? Exatamente a mesma coisa a gente fez aqui. E exatamente a mesma coisa a gente vai fazer para fluido pseudoplástico. Só que a equação da velocidade... Fala, Luiz. Tem um negócio martelando na minha cabeça aqui. Você só pode voltar um slide aí, por favor? Claro. Tá martelando tanto que tá travando a minha... O HD. Eu acho que é o outro que tem a equação, função da vazão aí. Tem o Q igual a alguma coisa. Essa aí. O que tá martelando na minha cabeça? A vazão, que é a equação basicona que a gente aprende lá na instrumentação e tal, a vazão é uma constante vezes a raiz quadrada do ΔP. Né? O cálculo que põe a placa de orifício, os instrumentos de cálculo de vazão, é uma função, tem uma raiz quadrada aí. Quando eu olho para essa equação, eu não estou vendo essa... Porque essa aí que você está fazendo é para uma perda, tem uma perda localizada. Uhum. Não é uma placa de orifício, uma válvula, tem uma perda de carga localizada. Essa equação aí é para uma perda de carga distribuída. Não tem essa perda de carga localizada. Veja. Opa, série novo slide. Se você pensa que você passa aqui na placa de orifício, né? Aí você tem... E aqui vai ser complicado, mas... Você passa aqui e você mede a pressão aqui. Aqui tem a zona de recirculação. Aí, quando você aplica a equação de Bernoulli, veja, a velocidade aqui nessa região é zero. Então, só interessa a velocidade do jato. Concorda ou não? Sim ou não? Né? Isso aqui tem até nome, chama vena contracta. Não sei se você lembra dessa. A velocidade na vena você vai obter através de um balanço de massa. Você sabe o diâmetro do tubo, então você sabe essa área 2. Aí vamos supor que a área aqui seja a área a gente chamou isso aqui de quê? Da placa de orifício AP. Então, a vazão mássica em 2 é igual a vazão mássica na placa de orifício. Então, a velocidade em 2 vezes a área em 2 vezes a densidade, ela é igual à velocidade. Aqui, na verdade, eu deveria ter chamado de P, que é na placa de orifício. Certo? Nessa região aqui da placa de orifício, em vez de chamar de 1 e 2. Certo? Após a placa de orifício, né? VP, AP, ρ. Aí a velocidade ali na placa de orifício, que é após a placa de orifício, vai ser a velocidade em 2 vezes a área em 2 dividido pela área na placa de orifício. Então,
Se eu substituir aqui, vai aparecer uma raiz quadrada. Né? Eu vou ficar aqui. Professor, você colocou A2, é AP. AP, Você né? botou A2 sobre A2. Eu estou fazendo o balanço em 2 e P. Aqui também é 2 e P. Aí eu vou botar aqui, eu posso pegar, calcular V2. Então vai ficar V2 ao quadrado sobre 2 mais P2 sobre ρ é igual a V2 ao quadrado A2 sobre AP sobre 2 sobre ρ. Então, se eu tirar aqui, vai ficar aqui V2 ao quadrado. V2, vou botar, né? É igual a raiz de P na região da placa menos P2 dividido por ρ dividido por 1 menos área 2 dividido da placa. Aí você tem razão, veja. Apareceu a raiz de ΔP aqui que você está acostumado, certo? Mas, no nosso caso, é diferente. Veja, nesse caso aqui, e aqui, se você multiplicar por A dos dois lados, A2, vai ter uma vazão. E tem aqui uma constante, que é a constante de perda. Certo? Que é uma constante de correção, que é Reynolds, área da placa, área não sei das quantas, não sei o quê, não sei o quê. Aí, veja, essa situação é uma perda de carga que a gente chama localizada, porque ela está em um espaço muito pequeno de físico, muito pequeno. A distância que você mede a pressão entre uma placa de orifício, sei lá, é 60 centímetros, 1 metro, sei lá. A distância pequena. Em um tubo, agora tubo longo, lembra? No tubo longo, a gente não pode fazer a aproximação da placa de orifício, que que a perda de carga é quase desprezível. A gente só corrige a perda de carga no final, no problema de placa de orifício. No tubo longo, a gente vai usar o tubo de mesmo diâmetro aqui, para facilitar. Vamos aplicar a equação Bernoulli. Quantidade de energia em 1 é igual a quantidade de energia em 2 mais a perda de carga, que é mais uma perda de carga distribuída. Essa perda de carga distribuída para o escoamento laminar é igual 64 sobre Reynolds vezes o comprimento do tubo, algo desse tipo assim. Então, aqui, a gente vai ficar Reynolds, ρ, velocidade, diâmetro do tubo, dividido pela viscosidade. Então, como é 64 sobre Reynolds, vai ficar 64, velocidade, a gente está usando o tubo mesmo, né? Então, vai ficar V1 é igual a V2, porque o diâmetro do tubo é igual. Velocidade, ρ, V, D, vezes μ. Então, a velocidade aqui, corta com aqui, desaparece o quadrado.
essa relação... Professor, aí não faltaria o L do comprimido? O L, com certeza. Sério. Com certeza. Essa velocidade, essa vazão igual a raiz da queda de pressão só vale para acidente. Válvula e placa de orifício não vale para tubo longo. Obviamente, se for longo, um tubo vai ter aqui uma válvula, não sei o quê, aí vai complicar a vida. Vai aparecer outro termo de perda de carga aqui, que não vai ser mais 64 sobre Reynolds, vai ser K V ao quadrado sobre 2. Certo? E assim sucessivamente. Entendi. Mas... Desculpa. Não, por favor, fala. Não, é que você explicou, né? Eu até peço desculpa aí se eu acabei desviando. Não, foi bom. É bom, é sempre bom. Porque a diferença é a perda de carga localizada, né? Distribuída. Um é um problema, vem de um problema de perda de carga localizada e a perda de carga que a gente está lidando é a perda de carga distribuída. Entendi. Talvez se a gente fosse falar do viscosímetro Seibold. Eu não sei qual é. Ele é escoamento através de um orifício, né? O equipamento você mantém o fluido aquecido e ele escoa através de um orifício. Aí você mede a vazão, né, do escoamento e tem uma correlação lá para... Veja, se o diâmetro, se o comprimento não for muito maior do que o diâmetro, você vai usar uma relação de raiz de ΔP, que eu não sei qual é. Se o comprimento for muito maior do que o diâmetro, ou seja, tubo longo, você vai usar essa relação que a gente está trabalhando. Legal. Certo? Tá ótimo. Obrigado. Viu? E tem muito viscosímetro que mede índice, não viscosidade, mede uma espécie de índice. Um SAE, não sei quanto. Mede por exemplo, na indústria de polímero é muito comum um viscosímetro. E o cara funde o polímero, coloca aqui nesse recipiente, que é um tubo, que é um recipiente aqui. Aí enche de polímero fundido. Aí aqui em cima ele põe um peso. Aí ele mede aqui o tempo para esvaziar esse recipiente aqui, ou o tempo para fluir 10 gramas de polímero, na verdade. E o resultado ou quanto de... Tem vários, né? Ou quanto de polímero a massa que flui em 10 minutos. Pode ser também. Aí ele tá medindo, obviamente vai ser uma função da viscosidade, mas ele está medindo um índice, chama Melt Index. E é dado em grama por 10 minutos, se eu não me engano. Algo desse tipo. A indústria ela tem muitos viscosímetros que medem índices, em vez de medir a viscosidade. Eu vou dar uma estudada no Seibold, que eu estou achando que então talvez seja um índice também. Pode ser um índice, pode ser. Eu particularmente não conheço. Mas o lance da raiz e da linearidade da pressão é tubo longo é linear e acidente perda em acidente ou perda localizada é raiz de ΔP. Tá, já tá muito bem explicado. Obrigado. Beleza. Então vamos lá. Aí beleza, pá. Pseudoplástico, newtoniano, perfil de velocidade. Aí beleza. Eu vou agora calcular a taxa de cisalhamento. A taxa de cisalhamento, ela é... No problema aqui, tem esse menos, né? Porque o Z está para um lado e o fluido está escoando por outro. dVz dr. Né? Então, eu vou pegar aquela equação de Vz, que é essa equação aqui, na verdade, né? E vou derivar em relação a R. Aí eu não coloquei o resultado aqui, eu não sei porquê, não sei se é porque é muito grande. Mas veja, para saber a viscosidade, eu preciso da taxa de cisalhamento, saber a tensão de cisalhamento
e a taxa de cisalhamento em algum ponto. Como essa taxa, essa tensão variam ao longo do escoamento, eu escolhi a parede para fazer esse cálculo. E nesse caso, eu vou continuar escolhendo a parede. Então, eu vou calcular a taxa de cisalhamento na parede, que é essa derivada que eu falei, avaliada na parede. Que é fácil, eu derivo isso aqui, substituo R por Rzão. Aí veja o que aparece. Aparece a mesma taxa de cisalhamento que eu calculei para fluido newtoniano. Ou aparece não, como eu posso escrever, né? Multiplicado por uma correção. Eu posso escrever a taxa de cisalhamento desse fluido na parede com uma taxa de cisalhamento que eu obtive para fluido newtoniano, que foi essa taxa aqui. Multiplicada por uma correção que vai depender basicamente da potência a que o fluido não newtoniano está elevado, que é esse N aqui. Certo? Aí veja, eu tenho a taxa de cisalhamento na parede. Agora eu preciso da tensão de cisalhamento na parede. A tensão de cisalhamento na parede, eu posso usar essa equação aqui, avaliada em Rzão. Então, eu vou calcular a taxa na parede, eu pego essa equação aqui, derivo e elevo a N. Então, eu tenho eu posso pegar essa equação aqui, esse tal de RZ, em R, ele é igual a menos d-ROM de V, VZ, d-ROM de R, elevado a N. Isso aqui é igual a menos M. Isso aqui é avaliado em R igual a R. Vezes a taxa de cisalhamento elevada a N, avaliada em R. Concordam com isso aí? E aqui eu posso isolar, se eu quiser. Né? Eu posso dizer que a taxa de cisalhamento, né? Eu posso isolar esse cara aqui, a taxa de cisalhamento elevada a N é igual a tensão em Rzão, né? A tensão de cisalhamento em Rzão dividido por M. Vou deixar isso aqui. Menos, né? Esse menos, na verdade, isso aqui é menos e aqui é mais, porque a taxa de cisalhamento é menos ele. E a taxa de cisalhamento, esse expoente aqui eu posso passar para o outro lado, né? A taxa de cisalhamento em R vai ser igual ao tal de RZ em R, dividido por M, aqui é 1 sobre N. Beleza? Então, eu tenho tudo. Eu posso calcular a viscosidade. A taxa de cisalhamento em R é essa aqui. Ou a tensão de... Ou melhor, a taxa de cisalhamento é essa aqui, desculpa. Eu tenho essa equação para a taxa de cisalhamento e tem essa equação aqui para a taxa de cisalhamento. Eu posso igualar as duas. Coçou a cabeça aqui. Aí, Aloysio. Não, tá de boa. Vamos lá. Então, eu vou pegar essas duas equações aqui e igualar. Aí, o legal é que eu posso escrever isso aqui. Isso aqui é a taxa newtoniana
Então, a taxa newtoniana, ou livre usa A, de R, vezes a correção, veja, se eu fiz isso aqui é função da vazão que eu meço, né? Esse tal de RZ, ele não depende do fluido. A gente viu que tal de RZ em R, ele é igual P0 menos PL sobre 2L vezes R sobre vezes R, né? Eu botei o 2 ali. A gente viu? Aqui. Certo? Então, a gente tem o tal de RZ. Ele vai ser sempre esse valor para qualquer fluido, porque, veja, a equação que a gente deduz ele não depende da natureza do fluido. dp dz igual a lambda. Não quer dizer... O fluido não influencia na queda de pressão, entre aspas. Certo? Na verdade, ele influencia na queda de pressão. A tensão de cisalhamento na parede não depende do fluido, porque o fluido está sempre parado na parede. Seja ele newtoniano ou não newtoniano. É a condição de não deslizamento. Quando ele escoa, é outra história. Aí entra a natureza dele. Mas na parede é independente. Então, finalmente, se eu pegar essa equação aqui e aplicar log, né, eu vou poder achar a viscosidade aparente. Isso aqui é um gráfico igual que a gente fez no começo, posso fazer de qualquer jeito, de tensão de taxa de cisalhamento por tensão de cisalhamento. E o coeficiente angular dele, nesse caso aqui, dá uma curvinha, né? Eu fiz aqui em log fica reto. O coeficiente angular dessa curva, né? Eu peguei essa curva aqui, apliquei logaritmo nela. Aí lembrando que isso aqui, não botei, mas está ali no gráfico, é P0 menos PL sobre L vezes R sobre 2. Então, eu faço igual aqueles gráficos que a gente fazia em física. Eu pego ΔP, multiplico por R, dividido por 2L, e aí pego a vazão, multiplico aqui por esses números, e vou fazendo ponto a ponto. E aí, se eu fizer uma regressão aqui nessa equação, eu vou ter que o coeficiente linear é 4 vezes esse número aqui, que contém o coeficiente de viscosidade, e o coeficiente angular é 1 sobre a potência aqui, o taxa de cisalhamento está elevada no fluido pseudoplástico. Está aqui a equação. Então, eu posso calcular esse número. O coeficiente de viscosidade está aqui. E o N está aqui. Que eu obtenho por regressão. Beleza? É um grande exercício. Não é um exercício trivial. Mas tudo isso para a gente achar num tubo um lugar que eu conheça garantido a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento. E o lugar natural para que a gente faça isso é o próprio raio do tubo. Certo? Mas aí, ainda estamos com um problema. Que para saber a natureza do fluido,
a gente precisa conhecer, fazer uma hipótese do tipo do fluido. A gente está dizendo que o fluido é pseudoplástico. Temos que fugir disso, né? Então, aí vem uma dedução matemática que chama correção de Rabinovich. Rabinovich vai nos dar uma estratégia de que eu não preciso impor um tipo de fluido. É uma dedução chatinha, é complexa, mais complexa do que essas, mas a gente vai usar na reologia rotacional também. Essa correção de Rabinovich é usada para placa-placa e principalmente para placa. Certo? Cilindro concêntrico também precisa um pouco, mas é um problema, não é um problema tão grande. Não precisa corrigir assim com frequência. Próxima aula a gente vai ver as geometrias rotacionais e vamos usar a correção de Rabinovich, mas vamos usar o resultado de Rabinovich. Weisberg e Rabinovich. Weisberg foi que estudou aquele efeito do fluido subindo na haste do agitador e é muito conhecido na ciência de polímeros, na TANI. Vejam. Vamos estudar somente a taxa de cisalhante. Vamos botar aqui por simplicidade que é zero. Não faz diferença se é zero ou não, botei zero. Mas não faz diferença para esse caso. Aí o que Rabinovich fez? Rabinovich pegou a equação da vazão e manipulou a equação da vazão. Aí ele falou, beleza, a vazão ela é definida como a integral do perfil de velocidade na área. Na área da seção transversal. Ou seja, aí se eu pegar um tubo, se eu olhar o tubo de frente, um elemento óbvio de integração, né? É você usar esse anel, né? Que é esse anel de área diferencial igual a 2πr dr, certo? Tranquilo? Tranquilo, Natânia? Tá mesmo? Pode falar. Fazer igual o curso passado, ninguém entendia porra nenhuma e ninguém me falava. Não, é que é muita, assim, é muita variável, então tem que, sei lá, ser aos poucos, mas raciocínio da entender. Não, vai ser aos poucos, porque, veja, a matemática é a linguagem. Você fala alemão, né? Dizem que sim. Dizem que sim. Por que você, hoje em dia, você acha que dizem que sim? Quando você saiu da Alemanha, você achava que falava alemão, não achava? Me virava bem. Então, matemática é a linguagem. Uhum. Se você para de utilizar a linguagem, você perde a fluência na linguagem. Então, tem que voltar a usar. Então, veja, ele escreveu a equação da vazão nessa forma. Aí ele, muito inteligentemente, ele resolveu integrar essa equação por partes. Lembra? A integral por partes definida de uma integral de u dy é igual a u vezes y, funções, avaliado em 2 pontos, A e B, que são os limites de integração, mais a integral de A a B de y du. Então, ele falou que U é igual a VZ nessa integral. E falou que DY é RdR. E tirou esse 2π para fora, né? Vamos botar esse 2π aqui para fora, que ele não ajuda. Agora, aqui em U, que está a sacada de Rabinovich. Ele falou, se U é isso,
Se U é VZ, ele, em vez de falar que DU é igual a DVZ, que é o que todo mundo faria, né? Eu não faria diferente, nunca chegaria a esse resultado dele. Ele falou, olha, é DVZ-DR multiplicada por DR. Isso aqui é a própria taxa de cisalhamento. Concorda, Luísio? Bela sacada. Bela sacada. Aí ele escreveu a integral em função da taxa de cisalhamento. Aí ele pegou esse dy e integrou. Y é igual a r ao quadrado sobre 2. E aí ele substituiu aqui na equação por pares. Aí o que aparece? Aí que vem a parte boa. Esse produto aqui é VZ. Deixa eu abrir ele em outra página. Ele pegou aqui. Isso aqui Q é igual a essa função aqui, avaliada em R, ou seja, é 2π, que multiplica VZ avaliado em R, vezes R sobre 2, menos VZ avaliado em 0, vezes R avaliado em 0, R sobre 2, menos a outra integral. R ao quadrado R. Veja, isso aqui é 0, que está multiplicado com 0. E VZ em R também é 0, que a velocidade no fluido da parede é 0. Então, esses dois termos são 0. Só sobra na integração esse termo aqui. Ô, professor, o 2 dividido com 2 ele vai cortar, né? Não vai ficar com esse 2 na frente. Vai. Ah, isso aqui, né? Mas vai cortar daqui a pouco. Aí, beleza. Eu tinha até botado aqui, né? Aí a equação para vazão é essa aqui agora. Só eu cometi um erro aqui. É menos dv dvz dr, então aqui vai ficar mais. E aqui é mais. E aqui é mais. Beleza. A vazão, agora ela não depende do perfil de velocidade, ela depende da taxa de cisalhamento. Tal de a tensão de cisalhamento não depende do fluido, né? Opa! Você colocou mais no lugar errado, você botou na diferenciação de velocidade, era fora, né? Foi. E dentro tá mais, é menos. Vixe, obrigado, Camila. A gente vai ficando cansado. Eu vou lhe dizer, fazer slide é mais rápida a aula, né? Por isso que eu dou slide na pós, na graduação é na unha. Mas fazer essas coisas no PowerPoint é um... Tem hora que você não vê mais nada. Mas eu, pelo menos, eu fico com um alento que a gente guarda, né? Serve para o tempo infinito. Na aula, toda aula da graduação, tem que deduzir todas as equações, que é um exercício bom, né? Mas é lento, né? É lento, mas é o tempo do pessoal da graduação, porque está aprendendo, né? É o tempo deles, não é o tempo da gente. Aqui a gente vai mais rápido um pouco. Aí, veja,
Rabinovich agora transformou aquela equação de velocidade, de perfil de velocidade, VDA, em uma equação de taxa de cisalhamento. Aí ele substituiu, veja, a tensão, né, em um ponto R qualquer, ela é a queda de pressão vezes a coordenada R desse ponto dividido por 2. Que pode ser reescrita, né? Tal de RZ. Em um ponto R, a gente escreveu como tal de RZ na parede, multiplicado pela coordenada, dividido por R. Lembra que a gente fez isso? Né? E ele fez o seguinte, beleza, então Rzinho é igual a tal de RZ em R vezes Rzão dividido pela tensão na parede. E substituiu aqui, nesse R ao quadrado. Aí ele ficou com essa equação. E, obviamente, se você pega R, é igual. Aí, como é que é? Rzão tal de RZ de R dividido por Rzinho vezes Rzão dividido por tal de RZ de R. Rzão no raio. Se eu derivar isso aqui, dr, o raio do tubo é constante, a tensão na parede é constante, porque é P0 menos PL sobre 2L vezes R, não tem nenhuma variável aí. Né? Então, isso aqui vai ser R, tal de RZ em R, vezes, isso aqui não é variável, isso muda com o raio, se o raio, com a posição radial, em vez de raio, vou usar essa nomenclatura que isso muda com a posição radial, vezes o diferencial da tensão de RZ. Né? Se você pegar, ali está a mesma coisa, y é igual a x, é isso que está aqui, isso aqui é uma constante, é um A. A dy vai ser igual a A dx. É isso que está aí. Sem tirar nem pôr. Certo? Eu falei o quê? Que o raio é igual a Rzão tal na parede, de RZ na parede, vezes tal de RZ em uma posição radial qualquer. Isso aqui é uma constante, vou chamar de B. Então, R é igual a B vezes outra função, que nesse caso aí é RZ de R. Então, dr é igual d tal de RZ. Que é exatamente isso aqui. Sem tirar nem pôr. Certo? E é útil até vocês refazerem os cálculos, eventualmente, e chamar as coisas de constantes, né? Que fica mais simples de... Manipulando essa equação, substituindo da forma que eu falei, você chega a essa equação. Veja, aqui o limite de integração era Rzão e a variável de integração era R. Agora, a variável de integração é a tensão e o limite de integração, em vez de ser o raio do tubo, é a tensão na parede. Certo? Que nosso R é igual, não sei porque eu apago, tal de RZ de R, que multiplica Rzão dividido por tal de RZ de Rzão.
Beleza. Então, se o limite aqui era Rzão, na parede, tal de RZ vai tomar esse valor, certo? Manipulando, a gente tem essa equação. Aí, o que ele fez? Aí, outra jogada de Rabinovich. Ele derivou essa expressão em relação à tensão de cisalhamento na parede. A tensão de cisalhamento ela é fixa para uma condição de escoamento. Mas, por exemplo, se a gente aumentar a pressão, a gente aumenta o ΔP, então aumenta a tensão na parede. Concorda? Então, ele fez essa derivada. Eu quero agora que o escoamento varie em função da tensão de cisalhamento. Aí, beleza. Isso aqui é moleza de derivar. Deixa eu ver se eu fiz do outro lado. Essa aqui é moleza de derivar. É um produto, né? Você tem, sei lá, x, y, vamos falar, yx ao cubo. E tá... aqui é a função de x também. Aí, o que vai ser? Vai ser 3 ao cubo, é o cubo 3x ao quadrado vezes y mais x ao cubo vezes dy dx. Certo? Essa derivada. Então, essa derivada aqui é essa derivada aqui, que é esse tipo de derivada. A outra derivada aí é mais difícil. Eu não sei se vocês lembram. Vocês estão derivando um integral. Está derivando a integral. E a variável de derivação é um dos limites de integração da integral. Está dando para ver? Aí, vocês têm, não sei se vocês lembram, usar o teorema de Leibniz. O teorema de Leibniz diz, se você deriva a integral e os limites de integração da integral são funções, vocês devem usar essa equação aqui para derivar a integral. Veja, o primeiro termo aqui, o de x, é zero. Então, não tem. A derivada de uma constante em relação à derivada de zero em relação a tal de RZ é zero. Mas esse termo aqui você tem que calcular. Então, o que é que você vai fazer para tirar essa derivada? Vai levar a derivada para dentro do sinal de integral, que é esse aqui, mais a função que está dentro da integral, avaliada no limite de integração, vezes a derivada do limite de integração. A derivada do limite de integração é igual a 1. Então, não preciso me preocupar. Então, deixa eu dar uma limpada aqui. O que eu preciso me preocupar? Veja, né? Esse aqui, eu botei DI ali, não vi que era DI. DDX. Esse I, né, que está ali.
verdade, I, não vi que estava assim, I é igual a integral de U de x, V de x, de F de x, T, dt. Exato. E eu quero derivar isso aqui que é exatamente o problema de Abinovitch. Ele quer derivar uma integral. Se a integral fosse definida, fosse de 0 a r, eu podia colocar esse sinal de derivada aí dentro. Mas ela tem uma função aqui no topo. Então, eu tenho que usar o teorema de Leibniz. Então, beleza, eu reconheço logo que esse termo aqui, 0, isso aqui é igual a 0. Então, só tem esses dois termos. Que é um termo que eu coloco a derivada para dentro da integral. E outro termo que eu pego a função que está dentro da integral e substituo o limite de integração na função. Esse termo aqui, tal de RZ, tal de RZ. Isso aqui é igual a 1. Então, se eu fizer essa substituição aqui desse primeiro termo, eu obtenho essa equação, que é essa equação aqui, avaliada em tal de RZ. Vou fazer uma limpeza aqui. E o outro termo é só colocar a derivada dentro da integral. Beleza? Eu tenho dois termos. A derivada da integral é... Eu coloco a derivada dentro da integral. Pego a função da integral e calculo em um limite de integração. E pego a função da integral, o integrando, e calculo no outro limite de integração. Depois, eu derivo os limites de integração e multiplico. Certo? Deixa eu refazer isso aqui de uma forma mais... Aqui eu copiei de um livro. Ó, a Wikipedia não deixa mais copiar as fórmulas. Complicado. Então, eu tenho que eu quero d tal de RZ em R vezes a integral de 0 a tal de RZ em R de uma F, que eu não preciso falar quem é agora, de tal de RZ. Isso aqui vai ser igual a F de tal de RZ em R, que é esse primeiro termo aqui, o Vx substituído na função, que é o primeiro limite de integração, vezes a derivada, Vx não, tal de, esse limite superior, o tal de RZ, a derivada do tal de RZ em R, pela derivada do tal de RZ em R, menos o outro limite de integração, que é 0, né? Vezes, né? F de 0 seria F
de zero, vezes a derivada de zero, que é zero, que é o limite de integração de baixo. Mas, aí é beleza. A integral da derivada que eu quero. Na verdade, fica parcial. De f. Esse segundo termo aqui é só botar esse termo aqui é só botar a derivada para dentro da integral. Esse termo é zero. Esse termo aqui a gente precisa trabalhar um pouquinho nele. Certo? Então vamos trabalhar um pouquinho nele. Quem é f? F é gama ponto tal de RZ ao quadrado. Concorda? Né? Então, isso aqui vai ficar... Isso aqui é 1, né? Que a derivada de x, dx é 1. Vai ser igual gama ponto tal de RZ avaliado nesse ponto aqui, em tal de RZ de R. Isso aqui é igual gama ponto avaliado em tal de RZ, ou seja, gama ponto na parede, porque para tensão na parede eu tenho a taxa de cisalhamento na parede. Vou botar aqui de Rzão. É o quadrado, né, professor? Olha, tal de RZ em R ao quadrado. Beleza? Beleza, Luísa? Refrescou Leibniz aí? Ah, não refrescou muito, não. Vou dar uma estudada por fora, tem que correr por fora. Releia o teorema de Leibniz. Beleza. É uma coisa que a gente não usa muito, realmente. Mas é importante. É a única maneira que a gente tem de derivar a integral que tem função nos limites de integração. É o teorema de Leibniz. Veja, então a gente vai ficar com essa forma aqui da equação. Deixa eu limpar aqui o quadro, digamos assim. E o que a gente vai fazer, né? Isso aqui eu já falei que a tensão de cisalhamento para a taxa de cisalhamento na parede, a própria tensão de cisalhamento na parede. Isso aqui é mais uma limpeza de notação. E a tensão de cisalhamento na parede, eu estou chamando de tal de R. Certo? E aqui, veja, a derivada da integral é o quê? É o próprio integrando. Então, espera aí que eu tô comendo mosca aqui em alguma coisa. Tal R ao cubo. Ah, eu lembrei. O que Veja, esse tal de RZ aqui
ele é diferente desse tal de R. Aqui a tensão na parede. É como a tensão varia com a tensão na parede. Se eu derivar esse termo aqui, pela tensão na parede, ele é zero. Então, esse termo aqui desaparece. Porque aqui é como se fosse um, sei lá, um Z, uma função de Z, e aqui é como se fosse algo de, sei lá, de K, uma derivada de K. Então, essa variável não depende da outra. Então, essa derivada é zero. Então, a única coisa que eu fico é com essa equação aqui. Que eu posso até simplificar a notação dela dessa forma. Então, todo todo esse esforço, ele foi válido, porque agora eu tenho uma equação que relaciona a taxa de cisalhamento na parede com, ou melhor, a tensão de cisalhamento na parede com a taxa de cisalhamento na parede, sem nenhuma hipótese em relação ao fluido. Esse gama A aqui, a gente já calculou, que é 4Q, não sei das quantas, deixa eu dar uma olhada aqui, que é para o fluido newtoniano, que é esse número aqui. 4Q dividido por πr ao quadrado. Então, agora, finalmente, a gente pode reescrever essa equação aqui, separando a tensão de cisalhamento. Que é essa equação aqui. Opa! Se a gente dividir todo mundo por gama a ponto, a gente vai ficar com essa tensão, com essa equação. E se a gente observar, por exemplo, que d gama A ponto aqui é dividido por gama A ponto. Gama A ponto dividido por gama A ponto é igual à derivada do ln de gama A ponto, que é igual à derivada da função, que é 1 sobre gama A ponto, vezes o diferencial da função. O diferencial do ln é 1 sobre o ln da função, é 1 sobre a função vezes o diferencial da função. Certo? Então, a gente tem dois aqui, né? Nesse contexto. Tem esse e tem esse aqui. Então, em vez de escrever d gama A d tal R, a gente escreve d do ln dos dois. E aí, agora é só isolar a taxa de cisalhamento na parede. A taxa de cisalhamento na parede, ela é essa expressão, que é a taxa de cisalhamento do fluido newtoniano mais multiplicado pela correção de Rabinovich. Então, gloriosamente, quando a gente tem a taxa na parede, a tensão na parede e a taxa na parede, a gente obtém o quê? A viscosidade independente do conhecimento prévio da equação da função material do fluido. E esse cálculo é feito dessa forma. A tensão na parede é a mesma, independente do fluido. O fluido está parado, seja ele qual fluido for. E a taxa de cisalhamento é obtida por essa equação. Se a gente fizer um gráfico logaritmo da tensão na parede pela taxa newtoniana,
o coeficiente angular em cada ponto. A gente vai ter que calcular um coeficiente angular aqui em cada par de pontos. É esse número. Então, 1/4 que multiplica 3 vezes esse coeficiente angular, que é a correção de Rabinovich, é a tensão na parede, a taxa na parede. E com a tensão na parede, a gente obtém a viscosidade do fluido. Então, cada par de pontos aqui, a gente vai ter uma viscosidade. E aí, a gente vai poder fazer uma equação da viscosidade com a taxa ou com a tensão de cisalhamento. Sem admitir a natureza do fluido. Beleza? Isso aqui é reologia pesada, hein? Essa correção de Rabinovich é reologia pesada. E aí eu vou fechar a aula aqui, vai ser rapidinho. A gente não vai a fundo nisso, né? Mas eu vou passar um material para vocês. A hipótese, uma das hipóteses fundamentais da gente é que a velocidade na parede é zero. Né? Que é a condição de não deslizamento. Nem sempre isso é verdade. O fluido desliza. E essa é uma foto que isso aqui é um petróleo, provavelmente um hidrato, uma parafina. Né? E ele está, apesar de ser um plug, né? A olhos vistos é um plug, esse plug ele escoa. Você está igual ao alcatrão aqui da exato. Isso aí. Quando você tem um fluido de alto peso molecular, um polímero de alto peso molecular, é uma temperatura um pouco baixa, né, para a viscosidade dele ficar muito, muito, muito alta. A viscosidade muito alta. O que você tem? Como é que é o escoamento? Você tem o tubo, aí o polímero, por algum motivo, endurece, aí forma um plug. O polímero é a suspensão. E aqui tem um pouco de fluido de baixo peso molecular, normalmente, que lubrifica esse escoamento. Isso aqui está escoando, porque, veja, se você aplicar uma diferença de pressão, o material está se movendo em translação. Ele não está se deformando elasticamente. Para a mecânica do fluido, ele está escoando. A gente pode olhar e falar é sólido. Mas para a mecânica dos fluidos, ele está escoando. Só que está escoando como um plug e deslizando. Aí esse fenômeno, ele tem um nome que chama escorregamento na parede, wall slip. Deve ter aproximadamente 750 milhões de papers sobre wall slip, inclusive um nosso, que eu vou passar para vocês. 600 milhões, 999.999 não são nossos. E ocorre muito quando você tem alcatrão, né, que deve ter muito sólido, né, que a suspensão seria uma suspensão concentrada. Polímero de alto peso molecular em uma condição de baixa temperatura. Que mais? Em géis. A gelatina, se você deixar amolecer um pouquinho, você pode fazer ela escoar como fluido desse tipo. E é sempre essa característica do escoamento. O material se comporta aqui, se deforma continuamente em um movimento translacional, auxiliado por uma camada de fluido que lubrifica o que é ao redor. Do ponto de vista da mecânica dos fluidos,
Isso aqui é um escoamento plug flow, porque você pega a velocidade aqui, é um perfil de velocidade reto, é um plug flow. É um escoamento ideal, ainda por cima é um escoamento ideal. Aí eu não vou entrar muito aqui, mas o que a gente faz é corrigir a velocidade na parede, que é zero, para uma velocidade de deslizamento. Né? Então, tem duas não idealidades que a gente leva em consideração nesse tem que levar, né? Primeiro, se está ocorrendo escorregamento na parede e se tem efeito de entrada e saída no viscosímetro capilar. E é isso. Por hoje, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Por hoje é só. Beleza, gente. Até a próxima quinta para a gravação. Professor, para confirmar, temos